Moisés desobedeceu a Deus? Moisés é uma das figuras bíblicas mais importantes escolhidas por Deus. Durante sua vida, Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito, através do deserto até a Terra Prometida, enquanto recebia os 10 mandamentos e a Bíblia de Deus. Quando Moisés estava se aproximando do fim de seus dias, e embora não tivesse permissão para entrar na Terra Prometida, ele tinha algumas palavras finais de sabedoria e orientação para transmitir ao seu povo. Moisés, uma figura crucial na história bíblica, nasceu de Arão e Joquebede, que fazia parte da tribo de Levi. Sua vida extraordinária é descrita detalhadamente no livro do Êxodo. Ele descendeu de Jacó e traçou sua linhagem até o Antigo Egito. Joquebede enfrentou uma situação impossível quando o faraó ordenou a execução de todos os bebês israelitas do sexo masculino. Para salvar seu filho recém-nascido, Moisés, Joquebede tomou a ousada decisão de colocá-lo em uma cesta e enviá-la pelo Nilo. Moisés foi descoberto pela filha do faraó e criado no palácio real, criado na corte de um rei egípcio. Moisés nunca se sentiu alienado de seu próprio povo. Ele forjou fortes laços com eles. Mesmo sua vida privilegiada no palácio não o interpôs. E sua cultura não o leva a agir contra seu irmão, mas sim o encoraja a agir em favor dele. De fato, o primeiro incidente que nos é contado sobre o jovem Moisés descreve seu forte apego ao irmão. Ele se afastou do estilo de vida luxuoso da corte do faraó, em vez disso, presta atenção à situação de seus irmãos escravizados. Ele fica impressionado com o contraste social entre egípcios e israelitas, o que o obriga a deixar a casa do faraó e buscar justiça. Suas memórias e experiências durante sua infância estavam profundamente arraigadas em sua consciência. As memórias moldaram sua maneira de pensar e agir. E, por fim, influenciaram sua vida. Fugindo do Egito após matar um comandante egípcio conhecido por ter maltratado um escravo israelita, Moisés seguiu para Midian, onde se casou com Zípora, filha do sacerdote midianita Jetro. Depois de alguns anos na casa de Jetro, o sacerdote de Midian, Moisés recebe uma revelação de Deus no Monte Sinai, na sarça ardente. Êxodo 3, versículo 2. Lá, o anjo do Senhor lhe apareceu em um fogo ardente vindo de dentro de uma sarça. Moisés viu a sarça arder em fogo, mas ela não se consumia. Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus lhe atribui a missão de redimir os israelitas do Egito e pede a Faraó que os liberte. Mas Moisés está com medo e recusa a missão. Não sou adequado para me dirigir ao Faraó e não sou adequado para liderar os israelitas. Várias alegações com as quais Deus está tentando lidar. Moisés tem uma longa e difícil discussão com Deus. E não é tentado a assumir a posição após uma breve persuasão. Na verdade, Moisés só concorda depois que Deus o desafia. A resposta de Deus a recusa. Êxodo 3, versículo 12. Eu estarei com você e este será o sinal para você de que fui eu quem o enviou quando você tirou o povo do Egito. Você adorará a Deus neste monte. Esta é a prova da presença de Deus e este é um sinal para você. Porque eu o enviei quando você tirou o povo do Egito. Você adorará a Deus neste monte. Somente quando toda a nação de Israel estiver aqui ao pé do monte. Só então você realmente saberá que todo esse movimento dramático foi causado por mim e não por acaso e não como sua alucinação. Deus diz a Moisés que está ciente da situação dos israelitas oprimidos pela escravidão no Egito. Como resultado, ele deu a Moisés a tarefa de libertar os israelitas da escravidão e guiá-los para segurança na terra prometida. Com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés confrontou o faraó e exigiu que ele libertasse os israelitas. Após a recusa do faraó, Deus puniu o Egito com uma série de 10 pragas para demonstrar seu poder e convencer o faraó a libertar os israelitas da escravidão. As pragas ilustraram a força e o poder de Deus. Quando o faraó recusou a exigência, Deus instruiu Moisés e Arão a castigar o Egito. Enquanto isso, o faraó continuou a recusar. Vez após vez. Número 1. Sangue. A água do Nilo se transformou em sangue e os peixes morreram. Número 2. Sapos. Multidões de sapos estão se espalhando por toda a terra do Egito e invadindo lares. Número 3. Piolhos. Multidões de piolhos atacaram os egípcios, enchendo todo o Egito. Número 4. Moscas.
Encheram as casas dos egípcios e suas terras. Número 5. Gado. Uma praga consumiu todos os animais do Egito. Número 6. Furúnculo. Uma doença de varíola atacou os egípcios e seus animais. Número 7. Granizo. Forte granizo caiu na terra do Egito, quebrando árvores, danificando plantações agrícolas. E matando pessoas e animais que estavam fora das casas. Número 8. Gafanhotos. Grandes gafanhotos vieram à terra do Egito e consumiram todas as plantações que sobraram após o granizo. Número 9. Escuridão. Escuridão total prevaleceu no Egito por 3 dias. Número 10. E a praga final. A praga final foi a morte dos primogênitos. Em todas as casas do Egito. Exceto as dos israelitas. Finalmente, o faraó cedeu e permitiu que os israelitas partissem. Mas ele mudou de ideia e os perseguiu com seu exército. Os israelitas ficaram presos na beira do Mar Vermelho, com o exército do faraó se aproximando por trás. Moisés, por ordem de Deus, abriu as águas do mar. E os israelitas conseguiram escapar por terra firme. O exército do faraó se afogou quando as águas se fecharam novamente. Enquanto os israelitas marchavam para o deserto de Sur, eles enfrentaram a falta de água. Seguindo as instruções de Deus, Moisés usou seu cajado para bater em uma rocha. E água jorrou dela, saciando sua sede. Durante a jornada, os israelitas não tinham comida no deserto de Sim. Em resposta, Deus lhes forneceu um rebanho de codornas e maná, o que os manteve nutridos durante toda a sua viagem. Depois, os israelitas passaram algum tempo no deserto de Sim. Eles chegaram ao pé do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Eles incluem proibições contra idolatria, assassinato, roubo e adultério, assim como o mandamento de honrar os pais. Moisés foi punido porque desobedeceu a Deus. E, portanto, não entrou na terra prometida. Descrito no livro de Números. Primeiro motivo. Ele desobedeceu ao mandamento de Deus de falar a rocha, para trazer água para os israelitas. Os israelitas que caminharam no deserto e chegaram ao deserto de Sim precisavam de água. No entanto, Moisés ficou irado com os israelitas e bateu na rocha com seu cajado em vez de falar com ela. Água saiu da rocha. Mas Deus não ficou satisfeito com a desobediência de Moisés. Segundo motivo. Moisés e os israelitas acamparam na fronteira da terra prometida. E Deus ordenou a Moisés que enviasse espiões à terra para avaliar seus habitantes e recursos, para que os espiões retornassem. E relatam que a terra abunda em leite e mel, mas também é habitada por nações muito poderosas. Os israelitas tinham medo de entrar na terra e duvidaram da capacidade de Deus de ajudá-los a conquistá-la. Como punição por sua falta de fé, Deus decretou que os israelitas vagariam pelo deserto por 40 anos, até que a geração que duvidou de sua promessa morresse. Moisés estava entre aqueles que não foram autorizados a entrar na terra prometida. Números 20:12. Porque vocês não confiaram em mim o suficiente para me honrarem como santos aos olhos dos israelitas. Vocês não introduzirão esta congregação na terra que eu lhes dou. Moisés conta um caso em que Deus passou por ele, mas não ouviu seu pedido. Moisés implorou a Deus que reconsiderasse sua punição e o permitisse entrar na terra antes de sua morte. Deuteronômio 3, versículos 23-25. Naquela época, implorei ao Deus soberano. Começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer tais obras? Obras poderosas que realizas. Deixa-me ir e ver a boa terra além do Jordão, aquela bela região montanhosa e o Líbano. Antes de sua morte, aos 120 anos, Moisés despediu-se emocionado dos israelitas em suas últimas palavras. Este discurso contém bênçãos, ensinamentos e advertências para os israelitas. Moisés foi uma figura significativa na história dos israelitas. Antes de partirem, ele os lembrou fortemente das bênçãos de Deus e enfatizou a importância da lealdade deles a ele. Ele deu bênçãos a cada tribo e orou por proteção divina enquanto partiam em sua jornada de volta para casa. Ele morreu no Monte Nebo. Ele é lembrado pela grande fé que demonstrou em Deus, sua profunda humildade e sua devoção à liderança dos israelitas. O legado de Moisés continua até hoje.